Não estou certo se deveria compartilhar esta história, mas vou seguir em frente. Solicito que sejam omitidos todos os detalhes necessários para proteger a identidade dos envolvidos. Aqui, entre os colegas do setor, temos um mirante bastante agradável onde, em algumas ocasiões, quando as noites são tranquilas, tiramos um momento para descansar, saboreando um café com a vista da cidade. Além disso, por ser próximo da delegacia, às vezes, após o expediente já sem os uniformes, vamos até lá para conversar em paz, longe dos superiores. O que vou relatar ocorreu em uma dessas ocasiões, quando estávamos em vários carros. 5 colegas conversavam e riam. Havíamos enfrentado dias difíceis, não fazia muito tempo que perdemos alguém. Nesse momento chegou um colega ainda de serviço, sozinho em sua viatura, e se aproximou para nos cumprimentar. Desde que ele se aproximou, percebi a distância que ele trazia uma detida. Então imaginei que faria uma parada breve antes de levá-la ao MP. No entanto, ele saiu do carro com seu café, como se nada estivesse fora do normal, e começou a conversar tranquilamente. Lembro que fui até o meu carro fingindo procurar algo, apenas para ver de longe e discretamente se a mulher no banco traseiro da viatura estava bem. Ela parecia estar simplesmente olhando fixamente para frente, com pouca luz sobre ela, mas sem sinais de estar machucada ou algo assim. Decidi esperar alguns minutos, mas o colega continuava a conversa. Eu não tinha muita intimidade com ele, e era novo naquela delegacia, ainda me adaptando, mas me atrevi a perguntar se ele não tinha algo para fazer, se tinha tempo para ficar conversando conosco. Todos ficaram sérios e ele, visivelmente irritado, respondeu que sairia quando bem entendesse. Eu estava prestes a retrucar, mas um colega tocou meu ombro, dando leves tapinhas, como se para me tranquilizar. Em seguida, aproximou-se e murmurou que era melhor deixá-lo em paz, já que ele estava com uma mulher na viatura. Como ele pode ficar aqui como se nada tivesse acontecido? Perguntei. Meu colega arregalou os olhos e, olhando por cima do meu ombro, tentou enxergar a viatura. Apenas o ouvi sussurrar, de novo, enquanto se dirigia ao meu carro, talvez para conseguir vê-la melhor de lá. Outra colega percebeu o movimento, se aproximou e perguntou algo a ele. O colega respondeu, ela está lá. Então, muito discretamente, minha colega foi até a viatura, voltou segundos depois e nos disse que estava tudo bem. Eu não entendi, mas o colega de serviço perguntou em voz alta e todos ficamos em silêncio ao ouvir a pergunta. Está tudo bem na minha viatura? 10-4, respondeu o oficial, confirmando que estava tudo em ordem. Nesse instante, o colega voltou para a viatura e eu o segui, mas parei ao perceber que a unidade estava vazia, sem nenhuma mulher. Ele entrou no carro, acionou os códigos e foi embora. Perguntei então à minha colega o que estava acontecendo, o que significava tudo aquilo e para onde a mulher havia ido. Ela me olhou, tomou um longo gole de café e apenas respondeu: todos nós temos nossos mortos. Algumas semanas antes, no início de fevereiro, minha namorada e eu estávamos tentando voltar para a capital. Tínhamos visitado os pais dela, que haviam alugado uma casa com piscina para passar uma semana, no meio do nada. Chegamos na sexta-feira, planejando retornar no domingo cedo. Eu não conhecia aquela área, mas não me parecia nem um pouco assustadora, apesar da casa ser bastante isolada, e à noite, além do som dos animais, podíamos ouvir gritos ao longe, como se pessoas estivessem brincando ou se machucando. Ninguém quis dar muita atenção. O estranho é que não havia casas próximas, mas meu sogro disse que naquela região, as vozes das pessoas viajavam mais longe do que na cidade. Talvez estejam a quilômetros de distância e os ecos das montanhas trazem as vozes até aqui, ele explicou. No domingo estávamos nos preparando para sair cedo de volta à cidade, mas diversos fatores atrasaram nossa partida. Primeiro, uma tempestade começou ao amanhecer e durou horas. Depois, ao meio-dia, o portão por onde os carros saíam travou e foi muito difícil conseguir abri-lo novamente. Logo depois, minha namorada passou mal, vomitando muito. Era como se o destino não quisesse que deixássemos a casa, ou talvez quisesse nos forçar a sair à noite, não sei. Já passava das 7 da noite quando finalmente saímos. Meus sogros tentaram nos convencer a não pegar a estrada àquela hora, mas tínhamos que trabalhar e estudar na manhã de segunda-feira. Então, não havia escolha. Não podíamos voltar atrás.
Saímos enquanto a noite começava a nos envolver, mas ainda não completamente. Aceleramos, na tentativa de alcançar a estrada principal antes que escurecesse por completo. Havíamos percorrido apenas alguns quilômetros quando minha namorada soltou um som de susto, algo estranho. Não exatamente um grito, mas como se tivesse perdido todo o ar. Assustado, perguntei o que estava acontecendo. Sem conseguir falar, ela apenas apontou para frente, em direção à estrada. Ao longe, acima do horizonte, vi algumas árvores altas pelas quais teríamos que passar e algo mais. Algo que se movia sobre a estrada. Vi uma mulher vestida de azul, um tom de azul mais intenso que o céu, que começava a se fundir com a noite. Lembro-me claramente, apesar da distância, que seus braços estavam em uma posição totalmente antinatural, estendidos para os lados, mas com os pulsos dobrados para trás, como se estivessem quebrados. Suas pernas não eram visíveis. É só um balão, disse eu de forma bastante ingênua, tentando acalmar minha namorada. Mas claro, não tivemos coragem de seguir em frente. Não conseguimos passar por baixo daquela coisa. Com muita dificuldade, dei meia volta e voltamos para a casa dos meus sogros. Ficamos envergonhados demais para contar o que vimos. Então apenas dissemos que a tempestade havia tornado o caminho intransitável. Se estivéssemos sozinhos um ou outro, talvez acreditássemos que era apenas nossa imaginação, mas ambos sabemos exatamente o que vimos. Uma mulher flutuando na estrada. Naquela noite, os gritos ao longe voltaram, mas, depois do que presenciamos, aqueles gritos que pareciam vir da montanha não nos deixaram dormir, provocando um medo que não conseguíamos afastar. Existem várias histórias semelhantes à que vou narrar agora. Às vezes podem soar como lendas, mas posso garantir por vivência própria que não são. Pelo contrário, creio que, se tantas experiências parecidas são relatadas, isso deve ter uma razão. Há algo que se manifesta dessa maneira. Tenho 2 filhas, uma de 9 anos, muito avançada para a sua idade, e uma menorzinha de 4, que tem uma imaginação bastante ativa. E, infelizmente, sofre com muitos terrores noturnos. Eu possuo um pequeno negócio na parte da frente da casa. Às 8 da noite, a funcionária que trabalha comigo vai embora, e eu continuo atendendo até às 10, quando meu marido chega para me ajudar a fechar. Algumas semanas atrás, uma das minhas vizinhas da frente se aproximou do negócio e me contou que uma das minhas filhas estava acendendo e apagando a luz do quarto, aparecendo na janela, como se quisesse dizer algo. Corri para ver o que estava acontecendo. Minha filha de 9 anos estava trancada em seu quarto, como sempre faz a essa hora. Mas a menorzinha estava muito assustada no meu quarto, que dá para a rua, pedindo que eu não a deixasse sozinha. Ela não quis me contar o que havia acontecido, nem mesmo para o meu marido quando ele chegou. Só na manhã seguinte, ela revelou que, em algumas ocasiões, após eu terminar de servir o jantar e ir para o negócio, enquanto a irmã se trancava no quarto, ela ouvia minha voz na parte de baixo da casa, como se eu estivesse chamando. Na primeira vez, pensou que era realmente eu e desceu, mas ao chegar ao fim das escadas, percebeu que a minha voz vinha do fundo da casa, do quarto de lavar, um local escuro e que evitamos à noite. A pobre menina correu de volta e, por alguma razão, não teve coragem de contar a ninguém. Mas isso se tornou frequente. Quando não estava com a TV em volume alto, podia ouvir minha voz pedindo que ela descesse. Aprendeu a ignorar, mas naquela noite não conseguiu. Naquela vez, ouviu a voz enquanto saía do banheiro e se atreveu a responder: "Não vou descer, já sei que você não é a minha mãe." Ela ouviu que o que quer que estivesse lá embaixo se irritou e começou a subir as escadas em sua direção. A porta mais próxima que ela tinha era a do meu quarto. Então ela se escondeu lá e fechou a porta, ao invés de correr para o quarto da irmã. A única coisa em que conseguiu pensar foi acender e apagar a luz para que a vizinha que estava no pátio em frente notasse. Estamos considerando falar com um psicólogo infantil, e de fato, vamos fazer isso. Mas naquele momento, sinceramente, atribuímos tudo à imaginação fértil da minha filha, da minha pobre filha, até que a irmã mais velha soube do ocorrido. "Aquela que fala como você ainda está lá embaixo no quarto de lavar. Ela ainda está lá?" nos perguntou.
Pedimos que ela explicasse o que queria dizer, e foi aí que nos contou que ouvia essa voz há muito tempo, quando tinha a idade da irmã. Quando é noite, ela nos disse, há algo lá embaixo que tenta imitar sua voz. Mas é um pouco mais rouca, mas quando grita não dá para perceber tanto. Minha filha mais velha é muito sensata. Nunca teve problemas com amigos imaginários nem nada do tipo. E não teria motivo para inventar algo assim. Por enquanto, estamos fechando o negócio mais cedo para não deixar as meninas sozinhas. E agora eu também fico apreensiva ao descer quando já é noite. Especialmente ao olhar para o quarto de lavar, quando vou em direção à cozinha. É completamente escuro, não tem porta. E por alguma razão sinto como se alguém estivesse me observando lá de dentro. Como se sempre houvesse alguém escondido ali. Minha irmã, Laura, passou por muitos problemas alguns anos atrás. Ela, o marido e a filha viviam em uma área muito perigosa da cidade. Minha irmã fez amizade com uma pessoa de péssima índole, que de alguma forma a introduziu ao mundo das drogas. Laura nunca havia experimentado nada disso antes, e essas substâncias a destruíram. Ela perdeu a família. O marido acabou indo para os Estados Unidos com a filha, e desde então, nem ela, nem nós, temos notícias deles. Isso devastou minha irmã, e por mais que tentássemos, não conseguimos convencê-la a vir morar conosco. Ela voltou para aquele lugar perigoso com a amiga, e novamente caiu nos problemas de vício. Tudo foi piorando, até que recebemos uma ligação terrível no meio da noite. Minha irmã havia sofrido uma overdose. Alguns policiais a encontraram a tempo e a levaram para o hospital. Lá, ela foi literalmente trazida de volta à vida. Depois de alguns dias, finalmente pude ir buscá-la para trazê-la para casa, onde poderia ficar com a família e se recuperar. Lembro do nervosismo que senti ao receber a notícia de que já poderia ir buscá-la, avisar meus pais que estava saindo, pegar as chaves, retirar o parasol do carro antes de partir. Não sei porquê, mas lembro nitidamente de vários detalhes insignificantes. O medo que senti naquela estrada também é difícil de esquecer. Naquele momento não era um medo do sobrenatural ou do desconhecido, mas sim o receio de ver minha irmã naquele estado, de assumir parcialmente a responsabilidade por seu bem-estar a partir de então. No hospital conversamos um pouco antes dela receber alta, e ela me disse algo que me fez questionar se realmente era o momento certo de tirá-la de lá, se ela estava de fato pronta para sair e vir conosco. Quando perguntei como ela estava, ela disse que desde que recobrou a consciência, após despertar, havia passado por um período terrível em que, com a visão turva devido aos medicamentos, durante toda aquela primeira tarde acordada, seu quarto estava cheio de pessoas ao redor da cama observando-a. Depois, eram apenas sombras, ela contou. Quando sua visão melhorou, percebeu que eram só sombras. Minha irmã nunca havia tido qualquer experiência sobrenatural, nada disso. E embora em nossa casa acreditássemos nessas possibilidades, por causa do que já relatei sobre a nossa família, nunca havíamos vivenciado nada concreto. E naquele momento, quando ela me contou isso, pareceu mais uma consequência dos traumas recentes que ela havia sofrido. Quando estávamos saindo do hospital, minha irmã não parava de olhar para trás. Perguntei o que estava acontecendo, mas ela apenas dizia que nada, que era melhor nos apressarmos. Finalmente, nos preparamos para voltar para casa, uma viagem de cerca de 2h30. Embora meus pais estivessem preparando um jantar para recebê-la, levei para minha irmã seus burritos favoritos daquele lugar, para que ela comesse antes de irmos para casa, já que não sabíamos quando ela poderia voltar a tê-los. No entanto, assim que estacionamos lá, minha irmã me pediu que continuássemos. Eu disse que só precisaria de alguns minutos para comprar os burritos, mas ela insistiu, não parava de olhar pelo retrovisor do lado dela, mexendo nele para tentar ver algo, o que me impedia de usá-lo. Para tranquilizá-la, aceitei e saímos rapidamente daquele lugar em direção à estrada. Eu sempre dirijo rápido, mas naquela ocasião, além disso, estava com urgência de sair dali antes que minha irmã visse algo ou alguém indesejado nas ruas. Algo estava acontecendo com ela. Comecei a me preocupar. Até eu comecei a sentir que realmente alguém nos seguia, mas ao entrar na estrada e ver que não havia nenhum carro no retrovisor, fiquei mais calma. Achei que era só a imaginação da minha irmã, fruto da paranoia,
e já haviam me alertado que seria necessário lidar com esses detalhes por um tempo. No entanto, ouvi minha irmã murmurar de repente: "Não nos seguiu", sussurrou. Pedi que repetisse, e ela disse: "Desculpe, não estava falando com você. Eu disse que não sou eu desde o hospital, ela não nos seguiu." Naquele instante perdi a paciência e disse para minha irmã deixar de lado essas coisas, que ela precisava abandonar essas fantasias de drogada, que a partir de agora deveria ser normal como nós. Vi uma lágrima escapar antes que ela conseguisse secá-la com a manga do suéter e pisei no acelerador. Aumentei a velocidade para 120, mesmo que o limite fosse 90. Minha irmã me lembrou do perigo daquela estrada e pediu para que eu diminuísse a velocidade, o que fiz. Então, ela pediu para parar quando possível, porque estava se sentindo enjoada. Encostei o carro em um pequeno ponto de descanso, sob uma enorme árvore, a única em toda aquela área. Quando ela saiu do carro, olhou para trás e disse: "Ela está vindo." E depois deu alguns passos em direção aos arbustos e vomitou. Desci do carro para me certificar de que ela estava bem. Perguntei quem estava vindo e ela se desculpou dizendo que era bobagem, que sabia que tudo estava na sua cabeça danificada por todas as substâncias que havia consumido. Prometeu que tentaria não vê-la mais, não ver mais nada ali. Eu a abracei, a segurei perto de mim e a senti tão frágil como aquela criança que um dia cuidei e que também cuidou de mim. Pedi desculpas, beijei sua testa e disse que ela nunca mais estaria sozinha, que nunca esteve, que enquanto nos tivesse, sempre teria alguém ao seu lado. Enquanto a abraçava, com sua cabeça apoiada em meu peito, meu olhar se voltou para a estrada por onde viemos. Não sei a que distância estava, mas era o suficiente para vê-la na escuridão. Tenho que ser honesto, não me importa se acreditam ou não, mas no meio da estrada vinha uma figura vestida de branco, como um vestido ou uma bata. Não consegui distinguir bem, mas era uma figura vestida de branco, com cabelo longo e grisalho. Não vi o rosto, parecia que não havia, mas era ela. "Laura, o que nos segue é uma mulher de cabelo longo?" Perguntei à minha irmã. Senti seu corpo tremer. Senti como ela moveu a cabeça em sinal afirmativo. Aquilo, seja lá o que fosse, vinha muito devagar. Então disse à minha irmã para voltar ao carro, que não olhasse para trás. Coloquei o cinto de segurança, fechei a porta dela e, sem tirar os olhos daquela figura que vinha atrás de nós, caminhando pelo meio da estrada, arranquei com o carro. Não parei até chegar em casa. Com a alegria dos meus pais ao verem minha irmã, até esqueci aquela visão. Nunca imaginei que reagiria assim ao ver um fantasma. Sinceramente, sempre pensei que entraria em pânico, mas não foi o caso. Pensei em nunca mais passar por aquela estrada à noite, mas nada mais aconteceu. Na manhã seguinte, fui à loja comprar leite para que minha mãe e minha irmã pudessem preparar o café da manhã, como faziam quando ela morava conosco, quando era pequena. A luz da manhã preenchia a cozinha e a sala também, com meu pai pintando seus brinquedos de madeira. Era como se tivéssemos voltado à infância, como nos tempos mais felizes. Saí de casa e até a rua parecia de outra cor, mais alegre. Pensei em tudo o que faria por minha irmã para que ela voltasse a ser feliz. E quem sabe, talvez em algum momento eu pudesse ver minha sobrinha novamente. Nós a procuraríamos, mas primeiro Laura precisava estar bem. Depois, eu me concentraria em ajudá-la a reencontrar a filha. "Eu a vi", gritou Charlie, o vizinho excêntrico da rua, que sofre de insônia. Ele era muito amigo do meu pai quando eram jovens, mas agora passa o tempo trabalhando em seu carro, dia e noite. E quando digo dia e noite, quero dizer que o senhor trabalha em seu Camaro de 75 até 3 ou 4 da manhã. Desde que eu era criança, ele está consertando esse carro e nunca conseguiu terminá-lo. Vi que trouxe sua irmã de volta. Que bom que estão bem. Estou à disposição se precisarem de algo. "Obrigado, Charlie", respondi, tentando seguir meu caminho em direção à loja. Espera, sabe, sinto que estou enlouquecendo, porque achei que vi algo muito estranho ontem à noite quando vocês passaram em frente à minha casa." Parei. "O que você viu?" perguntei. "Juro por tudo que vi uma senhora de branco no teto do carro de vocês." Há muito tempo sinto o desejo de compartilhar essa lenda
que tem circulado na minha família há décadas. Essa história remonta aos tempos de juventude do meu avô, lá pelos anos 40. O vilarejo onde ele vivia, que é o mesmo onde eu cresci, era muito isolado. A cidade mais próxima ficava a alguns quilômetros descendo a montanha, através de uma floresta densa, percorrida por um estreito caminho de terra. Quando eu era criança, o caminho já era suficientemente largo para que os carros passassem, embora fosse sempre um desafio encontrar outro veículo vindo na direção oposta. Em poucos pontos, a vegetação permitia que se desviassem para que ambos pudessem continuar. Pouco tempo depois, o caminho foi asfaltado, como é até hoje, e por essa estrada boa parte da minha família fazia o trajeto todos os sábados, religiosamente. Meus pais iam à cidade grande comprar mantimentos, e meus primos, que tinham a minha idade, vinham junto para comprar provisões para suas famílias também. Ao invés de viajar na frente com meus pais, eu gostava de ir na carroceria da caminhonete com meus primos brincando e conversando. Às vezes, outros moradores da vila nos acompanhavam, e todos os primos mais velhos, e até algumas pessoas que não eram da família, conheciam a história do meu avô sobre aquela estrada. É essa história que vou compartilhar agora. Veja bem, meu avô se apaixonou perdidamente por uma moça que conheceu. Ela morava nos arredores da cidade grande, e sempre que ele tinha um pretexto para ir até lá, aproveitava para vê-la. Contudo, depois que começaram a namorar, ele conheceu a irmã mais velha da moça, que começou a flertar com ele durante suas visitas. A mãe das meninas insistia que ele deveria namorar a irmã mais velha, e não a mais jovem, pois dizia que a filha mais nova nunca se casaria, que ficaria para sempre cuidando da mãe. "Não vou deixar. Leve a mais velha", dizia a mãe. Isso começou a preocupar meu avô, pois cada vez mais restringiam as oportunidades da namorada de vê-lo. Já não a deixavam nem ir até a loja para evitar que ele tentasse encontrá-la. Então, ele resolveu conversar com os pais. Já tinha 20 anos e estava pronto para começar a trabalhar, formar uma família, casar-se. Sua namorada estava prestes a completar 18 anos, mas ele temia pela segurança dela. "Deixem-me raptá-la. Vou trazê-la para cá para que nada de ruim aconteça com ela. Começo a construir nossa casa amanhã mesmo." Seus pais, no entanto, não permitiam, afirmando que era necessário obter a permissão da família. Mas um dia, a irmã mais velha foi até o vilarejo do meu avô à procura da casa dele. Meu avô não estava, mas a mulher encontrou seus pais trabalhando na pequena fazenda. Ela se apresentou como a noiva do meu avô, e os pais estranharam, pois ela não era pequena e frágil como ele havia descrito, mas muito alta e de uma presença imponente. Aquela mulher praticamente forçou os pais do meu avô a convidá-la para comer. Foi então que perceberam que ela não era a noiva que ele havia descrito, mas sim a irmã mais velha, a quem ele tanto temia. A mulher lhes disse o que precisava para o casamento, afirmando que não queria viver naquele vilarejo, então declarou: "Já vou procurar um lugar para viver com ele." Ela mencionou que a irmã mais nova ainda insistia em dizer que era a verdadeira noiva, mas que logo calaria sua boca. "Pessoas que falam demais sempre acabam mal", disse a mulher. Ela permaneceu na casa até muito tarde, e só foi embora porque meu avô não havia chegado até às 11 da noite, pois estava se divertindo com os amigos. Assustados, os pais do meu avô finalmente deram permissão para que ele raptasse a moça, agora temendo que a própria família pudesse fazer algo contra ela. Meu avô então se organizou com uma amiga da namorada, que a visitou e avisou dos planos. Ele passou a visitá-la frequentemente, e a cada despedida, levava escondido algum pertence da moça, sem que a família dela percebesse. A irmã mais velha era assustadora, mas todos na vila temiam ainda mais a mãe, uma mulher malvada e cheia de crueldade. Meu avô foi à cidade grande para preparar todo o plano. No dia seguinte, seus amigos o ajudariam, mas ele queria garantir que tudo estivesse perfeito, sem deixar nenhum detalhe de fora. Caminhou até lá, circulou várias vezes pela área, observou a casa e se aproximou para analisar a janela pela qual a jovem teria que sair na noite seguinte. De repente, a janela se abriu. Era ela. Ela disse que achava ter ouvido seus passos. Ele ficou surpreso ao vê-la ali falando com ele. Ela explicou que sua mãe e irmã não estavam em casa, que tinham ido procurá-lo. "Não sei se já sabem do seu plano, mas foram atrás de você.
O jovem a beijou naquele instante e disse que voltaria no dia seguinte, exatamente como haviam combinado. Foi a primeira vez que se beijaram, e ele partiu tão feliz por aquele caminho que dessa vez nem se lembrou do medo que costumava sentir diante da escuridão, nem dos contos sobre lobisomens e criaturas que as pessoas da região contavam, principalmente para desencorajar os mais jovens de andarem de noite de um vilarejo a outro. A luz da lua iluminava parcialmente o caminho, mas ele avançava com cuidado e precaução. De repente, a alguns metros de distância, sob um grande carvalho, algo no caminho chamou sua atenção. Um brilho refletiu a luz da lua. Era uma cobra, atravessando o caminho de um lado a outro, algo que ele nunca havia visto daquela maneira. Era uma cobra enorme, maior do que qualquer outra que ele já tinha encontrado. Ele saiu do caminho para contorná-la. Quando tentou retornar, percebeu que não conseguia mais. Era como se o caminho tivesse desaparecido, como se ele tivesse se perdido na floresta, embora soubesse que havia se afastado apenas alguns metros. Por sorte, ele sabia se orientar pelas estrelas e o céu estava limpo. Finalmente encontrou o caminho novamente e acelerou o passo. Sentia como se algo o estivesse seguindo de perto. Mais adiante, avistou outro grande carvalho, ainda maior que o anterior. Ao baixar o olhar para o caminho, viu algo à sua frente. Um animal enorme, um porco gigante, com mais de 1 metro de altura. A visão o deixou alarmado. Viu o animal se esforçar para se levantar sobre 2 patas, e sem pensar 2 vezes, ele correu novamente para dentro da floresta, sem se preocupar em se perder, apenas querendo fugir daquele pesadelo. Levou meia hora para encontrar o caminho mais adiante, mas antes de voltar a ele, observou cuidadosamente todos os lados. Decidiu então continuar, mas não pelo caminho, e sim alguns metros à frente, sem perder o trajeto de vista. Ele preferia avançar entre a vegetação, sem saber o que poderia encontrar mais adiante, debaixo do terceiro grande carvalho no caminho, as árvores mais antigas daquele lugar. Ele pôde distinguir 2 figuras à frente, e as reconheceu de imediato. A mãe e a irmã de sua namorada estavam vestidas de branco, paradas no meio do caminho, como se estivessem esperando que ele passasse por lá. Avançou muito, muito devagar, o mais silenciosamente possível, evitando qualquer ruído que pudesse denunciá-lo. Quando finalmente se afastou cerca de 100 metros delas, começou a correr, correndo o mais rápido que suas pernas permitiam. Retornou ao caminho e avançou por ali, até que após alguns minutos ouviu o galope de um cavalo se aproximando rapidamente por trás. Era um vizinho da vila, e ao encontrá-lo ali, apavorado, disse para ele subir, que o levaria. Meu avô contou tudo o que tinha acontecido, e o homem disse algo que o surpreendeu. A hora já passava da meia-noite. Prosseguiram a toda velocidade, o máximo que o cavalo conseguia, até a entrada da vila. O homem parou. Como eram as mulheres que estavam te seguindo? Meu avô as descreveu. Então elas ainda estão lá atrás, porque estão nos esperando na entrada da vila. Meu avô olhou por cima do ombro do homem. As 2 mulheres estavam com os braços estendidos na entrada da vila, como se quisessem dar a impressão de que não os deixariam passar. O homem sacou um revólver e disparou para o alto. As mulheres não se mexeram, mas ele não atirou para assustá-las. Um som de vozes começou a emergir de dentro das casas. Os homens da vila se preparavam para sair. Aquele disparo era um sinal na vila para reunir os homens e proteger os seus. Ao ver que se formava uma multidão, as 2 mulheres correram como animais entre os galhos. Meu avô correu para casa enquanto o vizinho e outros homens tentaram seguir as mulheres a cavalo, mas não conseguiram alcançá-las. Naturalmente, o plano teve que ser adiado. Meu avô contou aos amigos, à amiga de sua namorada, a todos, que teriam que esperar até que ela completasse a maioridade para raptá-la. Isso foi o que ele disse, mas não foi o que aconteceu. Um dia ele raptou a jovem e não voltou à vila. Foram para longe dali. Alguns anos depois, a mãe da noiva morreu e a irmã desapareceu, indo para a floresta e nunca mais retornando. Só então meu avô voltou com sua noiva, agora sua esposa, minha avó. Voltaram para a vila e lá formaram uma família. Minha avó nunca mencionou sua família, nunca nos falou sobre ela, e embora jamais tenha confirmado essas histórias, pelo menos não para os netos, também nunca as negou. Sempre que íamos para outra cidade, a cidade grande, para fazer compras, nos mostravam aqueles 3 carvalhos que ainda estão lá,
os dos 3 encontros. Nós os conhecíamos muito bem. O curioso é que o último carvalho, onde as 2 mulheres esperavam por meu avô, tem algo muito peculiar, algo estranho, que eu posso confirmar. Quando você passa por lá à noite, mesmo agora que já é uma estrada pavimentada, se parar e prestar atenção, você pode ouvir algo. Pode ouvir o som de uma corda, de algo que se balança como se houvesse alguém pendurado ali. Meu nome é Tiago e o que vou contar aconteceu há 3 anos. Comecei minha jornada como lavador de pratos em uma taqueria. Depois fui promovido a ajudante de garçom e mais tarde a garçom. Pode parecer simples, mas para progredir nesse ambiente é preciso ser dedicado e mostrar competência. Nos finais de semana, começávamos a trabalhar à 1 da tarde e só saíamos às 5 da manhã. Sim, eram turnos extenuantes, mas ao final de cada noite nossos bolsos estavam pesados de gorjetas, cheios de moedas e notas. Apesar da rotina intensa, sempre adorei caminhar, especialmente à noite. Meu colega Leonardo, que também era garçom, morava a poucas ruas de distância da minha casa. Naquele tempo, eu residia em um conjunto habitacional em Santa Inês, enquanto ele vivia na entrada do bairro Angostura, em Cuautla, Morelos. Vou ser bem detalhado sobre as ruas por onde passávamos, caso alguém da região reconheça a história. Caminhávamos do trabalho, subíamos alguns metros e entrávamos na calçada Santa Inês, que começava na Vênus Insurgentes na colônia Emiliano Zapata e terminava no Boulevard Libertadores. Em frente à entrada da calçada, havia uma lojinha que vendia de tudo e na época funcionava 24 horas por dia, inclusive com bebidas alcoólicas. Fizemos uma parada para comprar algo, uma cerveja para ele e um café para mim. Eu não costumo beber, mas não queria que ele ficasse bebendo sozinho. Então o acompanhei com um café. Desde que saímos do trabalho, uma garoa fina nos acompanhava, como costumamos dizer por aqui. Estava chuviscando. Leonardo sugeriu que continuássemos caminhando, já que a chuva ainda era fraca. Eu aceitei. Afinal, o que poderia dar errado? Pensei, sem fazer ideia do que estava por vir. Eram 3 da manhã, tínhamos saído mais cedo do que o habitual. Além da garoa fina, fazia bastante frio, criando um cenário perfeito para algo sombrio acontecer. Começamos a caminhar, rindo e fazendo piadas, comentando sobre como o trabalho havia sido bom e como era agradável caminhar à noite. Quando chegamos na rua La Tranca, na esquina com a calçada de Santa Inês, a chuva apertou e decidimos acelerar o passo. Mais adiante, não havia nada além de campos e um canal de irrigação. Ali já tinham encontrado corpos, incluindo o de uma jovem e um idoso. O vapor que saía do chão criava uma névoa densa e os semáforos piscavam apenas em vermelho, destacando a solidão do lugar. As árvores ao redor pareciam assustadoras, como em um filme de terror. Léo comentou sobre a atmosfera, dizendo que sentia um arrepio de desconfiança, mas eu respondi que achava o cenário fascinante, já que sou fã de terror em todas as suas formas. Imagina se algo aparecesse para nós, disse Léo com um sorriso irônico. Cala a boca, você não aguentaria nada disso, respondi. Seguimos caminhando, e alguns minutos depois, ao passarmos por um semáforo, notamos uma figura que parecia caminhar à distância, acompanhando nosso ritmo, do outro lado da rua. Isso, o que é? Perguntou Léo. Respondi que provavelmente era alguém voltando para casa. Não, olhe bem, não está se movendo, ele insistiu. A névoa que se formava no chão dificultava nossa visão, mas apesar de minha incerteza, tentei tranquilizá-lo dizendo que era apenas sua imaginação, que era só uma pessoa. Por dentro, eu também começava a ficar nervoso, mas me esforçava para manter a calma. Agora eu conseguia distinguir melhor aquela figura do outro lado da rua. Parecia ser uma mulher vestida de branco, com a cabeça abaixada e as mãos cobrindo o rosto. Mesmo à distância, sua pele parecia estranhamente pálida, algo que definitivamente não era normal. Léo estava certo. Ela se movia, mas seus pés não pareciam tocar o chão, como se flutuasse suavemente, quase sem encostar no solo. Como assim, Léo? É só uma pessoa, talvez alguém com problemas mentais ou um andarilho, disse, tentando acalmá-lo. Estávamos quase no fim da calçada, onde havia uma antiga fazenda, e no meio,
Uma rotatória com uma capela ou altar da Virgem de Guadalupe, não tenho certeza. Léo me agarrou pelo braço com a voz trêmula, implorando para que corrêssemos e saíssemos dali. Mas, mesmo que eu concordasse, não havia para onde fugir. Estávamos cercados por árvores pelo canal por nada. A única opção real era seguir em frente até a rotatória, onde 2 caminhos se apresentavam: a Avenida Progresso e a Rua Lázaro Cárdenas. Não adianta correr, Léo. Não há outro caminho além de continuar. Mantenha a calma e não olhe para trás. Eu também queria desviar o olhar, evitar ver qualquer outro detalhe. De repente, ouvimos soluços, como se ela estivesse agora muito perto de nós. O medo já nos dominava, mas eu tentava me manter firme. Precisava fazer isso, pois Léo já estava chorando de terror, segurando meu braço com força, cravando os dedos na minha pele. Focalizei meu olhar no canal ao nosso lado, evitando olhar para o outro lado da rua, onde ela parecia avançar em nossa direção. Mas em um momento de fraqueza, não pude evitar. Ao ouvir aqueles soluços, senti que precisava olhar, que precisava verificar se ela já estava do nosso lado. Olhei por um breve instante e rapidamente desviei o olhar novamente. Ela ainda estava do outro lado da rua, mas se aproximava, ainda cobrindo o rosto. E ali, naquele momento, não tive mais dúvidas de que, fosse o que fosse, era algo sobrenatural. Percebi com total clareza que ela realmente estava flutuando. Não olhe mais, repetia para mim mesmo, mas algo dentro de mim me forçou a olhar novamente, quase como se uma força invisível estivesse me girando para encarar aquilo. A figura flutuante girava lentamente no ar, como se estivesse suspensa por algo que eu não conseguia ver, como se estivesse pendurada ali. Finalmente, ela tirou as mãos do rosto. Leonardo ficou paralisado de medo e eu tive que puxá-lo para que ele reagisse. Corremos em direção à rotatória, e Léo, olhando para trás, dizia que ela estava nos seguindo, que estava se aproximando. Chegamos à rotatória e corremos para a direita, em direção à entrada de Lavadeiros, uma seção do conjunto habitacional que é a única com uma guarita de segurança. Batemos nas janelas, gritando para o segurança acordar e nos deixar entrar. Ele acordou assustado e, ao ver nossos rostos apavorados, pálidos como a neve, saiu rapidamente e perguntou o que estava acontecendo. Suplicamos para que nos deixasse entrar, explicando que ela estava vindo, que estava bem atrás de nós. Surpreso e preocupado, ele abriu a guarita e nos deixou entrar. Nós ainda estávamos tão abalados que mal conseguíamos falar. A visão do que acabávamos de testemunhar não saía de nossas mentes, e nos perguntávamos se era a Lorona ou algo semelhante. Após alguns minutos, consegui me recompor o suficiente para contar ao segurança o que havíamos visto. Léo, por outro lado, ainda não conseguia falar. Ele continuava a chorar incontrolavelmente. Não sei se o segurança acreditou em nossa história, mas ele nos aconselhou a nunca mais caminhar por ali àquelas horas, dizendo que era muito perigoso. Ele chamou um táxi e eu acompanhei Léo até a casa dele, depois segui para a minha. Não preciso nem dizer que aquela foi a última noite em que voltamos para casa a pé. Recentemente, meus amigos e eu começamos um canal focado em exploração urbana, com um interesse especial por locais conhecidos pela atividade paranormal. Antes de mais nada, quero deixar claro que essa história não tem nada a ver com ganhar fama para o canal. De fato, após o que aconteceu, decidimos parar com o projeto. Meus amigos até preferem que ninguém mais visite o canal. Por isso, apesar de eu compartilhar essa história, peço que não a divulgue. Perdemos as senhas e infelizmente não temos como remover o conteúdo que ainda está lá. Tudo aconteceu durante a gravação do que seria nosso terceiro vídeo, em um dos cemitérios mais antigos da cidade. Há algo particularmente intrigante nesse lugar. Existe uma área no cemitério, a mais antiga, que foi restaurada há cerca de 10 anos. Os restos mortais de tumbas centenárias foram removidos, mas ninguém sabe ao certo para onde foram levados. Esses espaços foram revendidos, agora como parte de uma seção que pode ser descrita como luxuosa, cercada por árvores e uma vegetação densa, localizada na área mais isolada do cemitério. Muitas histórias são contadas sobre esse local, seja pelos vigilantes, visitantes ou excursionistas que passaram pelo caminho que circunda essa parte do cemitério,
a cerca de 100 metros de distância. Decidimos explorar esse lugar, seguindo precisamente por aquele caminho. Entrando pela parte de trás do CEP, a entrada oficial exige comprovação de que você tem algum parente ali. Para ser sincero, o canal era uma forma de diversão, algo para nos assustarmos mutuamente. Ninguém realmente acreditava que algum dia nos depararíamos com algo sobrenatural. Ainda era dia, tínhamos cerca de 1 hora de luz. Como é comum naquela área, o frio era intenso, e a garoa característica da cidade logo se transformou em uma névoa espessa. Tiramos algumas fotos para a miniatura e redes sociais. O cenário era ideal para o vídeo que tínhamos em mente. Deixamos as mochilas escondidas entre os galhos, a cerca de 50 metros da cerca, caso os guardas nos vissem e precisássemos fugir. Com cada um de nós segurando uma câmera, começamos a caminhar em direção ao cemitério, buscando uma maneira de entrar, talvez uma árvore que nos permitisse escalar. Também precisávamos identificar um ponto de saída rápida caso fosse necessário. Estávamos brincando, cochichando entre nós, mas ainda nos divertindo. Alguém disse algo que nos fez rir, e por um momento não conseguimos conter o volume. No entanto, algo estranho aconteceu quando paramos de rir. Uma risada continuou ao nosso lado, mas era uma risada feminina. Nos entreolhamos confusos. Todos nós estávamos em silêncio, mas aquela risada persistiu por alguns segundos. Chamamos olá, mas ninguém respondeu. Havia árvores ao redor, mas não havia ninguém por perto, pelo menos não nas redondezas. Nos aproximamos do cemitério para ver se alguém estava escondido por ali, mas não encontramos ninguém. Então, novamente ouvimos a risada, dessa vez mais perto, bem ao nosso lado, mas não havia ninguém lá. Sem pensar, sem trocar palavras, todos começamos a correr de volta para onde havíamos deixado nossas mochilas. O mais assustador é que parecia que a noite havia caído de repente. Claro, já estava escurecendo, mas a sensação era de que a escuridão nos envolveu num piscar de olhos. Tentávamos localizar o monte de galhos onde havíamos escondido as mochilas, mas parecia impossível. As árvores que marcamos já não exibiam os sinais que havíamos deixado. Finalmente, alguém encontrou as mochilas, e corremos dali o mais rápido possível. Foram 20 minutos de caminhada até o carro do meu amigo, que pareceram uma eternidade. Eu sentia uma vontade imensa de chorar. Ninguém conseguia sequer pronunciar uma palavra. Ninguém mais se importava em ligar as câmeras ou capturar algo interessante para o canal. Tudo o que queríamos era voltar para casa e esquecer o que havia acontecido. Dane-se o canal, dane-se tudo. Vou chamar meus amigos de Lucas e Diego. Lucas era o dono do carro e de 2 câmeras, e ele nos deixou perto da minha casa. Chamei Diego para entrar comigo. Ele morava sozinho e estava visivelmente abalado naquele momento. Por orgulho, ele nunca pediria para ficar comigo, mas eu consegui convencê-lo. A verdade é que ele estava muito mal, o que começou a me preocupar. Moro com meus pais, então, pelo menos, minha mãe poderia dar uma olhada nele, ver se ele estava resfriado ou algo assim. Quando chegamos em casa, Diego mal conseguia se manter de pé. Meus pais estavam jantando e, ao vê-lo daquele jeito, se levantaram imediatamente. Minha mãe o levou ao banheiro para que ele lavasse o rosto, enquanto meu pai, sem hesitar, ligou para seu irmão, que é médico e morava bem perto de nós, pedindo que viesse examiná-lo. Fui para a cozinha ferver água e levar gelo enrolado em uma toalha para minha mãe. Diego estava com uma febre intensa. Eu ouvi quando ele vomitou no banheiro e logo em seguida um grito da minha mãe ecoou pela casa. Corri para ver o que estava acontecendo, mas minha mãe saiu do banheiro assustada e não me deixou entrar. Onde vocês estavam? De onde vieram? O que fizeram? Ela perguntou, me segurando pelos ombros, visivelmente abalada. Respondi que não fizemos nada de especial, apenas estávamos gravando algo. Poucos minutos depois, meu tio chegou e aplicou uma injeção em Diego, que logo adormeceu na minha cama. Eu me acomodei no sofá, mas nós nos revezamos, minha mãe, meu pai e eu, para verificar Diego a cada meia hora. A cama ficou completamente encharcada de suor. No entanto, quando o dia amanheceu, ele acordou como se nada tivesse acontecido. Como se durante a noite tivesse expurgado tudo de ruim que o acometia. Acompanhei-o até em casa para garantir que ele chegasse bem. Mas, para minha surpresa, ele já parecia estar completamente recuperado. Tive alguns compromissos durante o dia e só retornei para casa na hora do jantar. Foi então que minha mãe,
agora mais tranquila, voltou a perguntar sobre o que realmente fizemos na noite anterior. Finalmente, confessei a verdade sobre onde havíamos ido. Ela me proibiu imediatamente de continuar com aquilo, de manter o canal, e disse que, se fosse necessário, quebraria minha câmera. Muito irritada, ela foi rezar, como sempre faz quando precisa se acalmar. Meu pai, por sua vez, me explicou a verdadeira razão da preocupação deles. Filho, o que aconteceu com Diego no banheiro? Sei que você não acredita no sobrenatural e por isso acha essas coisas divertidas. Mas sua mãe e eu temos razões suficientes para acreditar, especialmente ela. E você sabe o que Diego vomitou ontem à noite? Talvez tivesse sido bom que você visse para parar com essas tolices. Com um gesto, ele me pediu para segui-lo até a garagem. De dentro de algumas caixas, ele retirou um saco preto e, ao abri-lo, tirou de lá um pequeno saco transparente, daqueles que se fecham. Olhe, isso é o que Diego vomitou ontem à noite na pia. Precisamos descobrir como nos livramos disso, porque essas coisas não podem ser simplesmente descartadas, ele disse, mostrando-me o conteúdo do saco brevemente. Dentro dele, havia montes de cabelo preto, longo e em estado de decomposição, como se fosse o cabelo de um cadáver. Embora meus amigos não falem mais sobre o que aconteceu e provavelmente nem escutem mais nada relacionado ao terror, não quero mencionar seus nomes ou o nome do canal. Queremos deixar tudo isso para trás. Eu ainda escuto suas histórias, mas só durante o dia. É diferente quando algo estranho já aconteceu com você. Ouvir as histórias dos outros depois de passar por isso muda tudo. Aposto que a maioria das pessoas que te ouvem nunca passou por algo realmente sobrenatural, porque isso transforma a vida para sempre. Se pudesse dar um conselho, seria que todos tratem o sobrenatural com muito respeito, especialmente aqueles que não acreditam, porque certas coisas parecem escolher pessoas como nós, que éramos antes de vivermos isso, para ensinar lições da forma mais difícil. Espero que tenha gostado desse relato. Te convido a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e sinta-se à vontade para deixar um comentário. Vamos continuar. Na minha casa, coisas estranhas começaram a acontecer. A cada dia sinto mais medo. Tudo teve início há cerca de 1 ano, mas foi recentemente que descobri a raiz de tudo. Meu irmão me revelou o que realmente se passou. Era uma tarde em que cheguei da escola extremamente irritada, tomada pela fúria. Passei direto para o meu quarto, ignorando o cumprimento da minha irmã. Lá, num acesso de raiva, comecei a arremessar as roupas do armário ao chão, desordenando todo o cômodo. Minha irmã, preocupada, aproximou-se da porta. Você está bem? Está brava? O que aconteceu? Ela perguntava, mas eu permanecia em silêncio, sem sequer erguer os olhos para ela. Pensando que eu precisava de um tempo para me acalmar, ela decidiu me deixar sozinha. Mas, instantes depois, ouviu a porta da casa se abrir e ficou alarmada, pois não esperávamos visita. Então ela me viu entrar tranquila e eu a cumprimentei normalmente. Eu não me recordo desse dia em particular, mas minha irmã sim. Ela diz que me abraçou e me acompanhou até o quarto para me proteger daquilo que já tinha visto lá dentro. Embora não tivesse visto o rosto, todo o resto era idêntico a mim. No quarto encontrou a bagunça que eu, ou aquilo que se parecia comigo, havia feito. As coisas estavam arrumadas de qualquer jeito, como se aquela coisa tivesse tentado organizar tudo antes que eu chegasse e a descobrisse, mas não tivesse tido tempo de devolver tudo ao lugar certo. Como mencionei, levei 1 ano para saber dessa história, mas não acreditei. Insistia com minha irmã que ela devia estar se confundindo, que era tudo um mal-entendido. Pedi que esquecesse o assunto, pois aquilo não significava nada. Mas algo aconteceu depois, no aniversário dela. Fizemos uma pequena reunião em casa com alguns familiares próximos. Estavam presentes apenas meus tios e algumas primas, e todos testemunharam o que aconteceu. Minha mãe me chamou para sair do quarto, pois era hora de cantar o parabéns. Ela gritava para mim, e dizem que eu respondia do quarto, sim, já vou. Mas apesar das insistências para que eu me apressasse, eu não saía. Minha mãe, no entanto, não se aproximava do quarto, apenas me chamava de fora, e eu respondia. Todos na sala de jantar também ouviram. Para ninguém pareceu estranho nem por um momento que eu estivesse respondendo do quarto, mas não saísse.
Uma das minhas primas foi até a sala e me encontrou lá, deitada, lendo com os fones de ouvido. Assustada, ela correu para contar a todos que eu não estava no quarto, mas na sala, o que fez todos se apressarem para me ver, me pegando completamente desprevenida. Eles me disseram que quem tinha respondido várias vezes, mas claramente não era eu. Estive o tempo todo na sala, com os fones de ouvido, e não ouvi ninguém me chamar, muito menos respondi. Foi extremamente desconfortável continuar a reunião depois disso. Todos ficaram inquietos e nervosos. Eu mesma não quis entrar sozinha no meu quarto depois disso. Estava com muito medo, especialmente porque o que minha irmã havia me contado estava fresco em minha mente, e agora a situação parecia se repetir. Hoje em dia, eles fazem piadas sobre o ocorrido, dizendo que quem respondeu foi a gêmea da Gênesis. E embora eu ainda brinque soltando risadas forçadas e diga que sim por dentro, sinto um medo profundo de um dia ver essa gêmea que supostamente tenho. Pode parecer absurdo, mas tenho um receio real de que um dia ela possa me substituir sem que ninguém perceba. Espero sinceramente que alguém entenda o que pode causar uma visão como essa. Obrigada, comunidade. Antes de terminar, quero compartilhar algo que me contaram recentemente durante um almoço. Como de costume, surgiu aquela velha pergunta sobre acreditar ou não em fantasmas, e uma das pessoas presentes nos contou que, apesar de nunca ter tido uma experiência desse tipo, sempre foi cético. No entanto, segundo a família dele, ele já teve um contato com o paranormal. Vou compartilhar essa história com vocês. A família dele se mudou para um apartamento sem saber, até já estarem morando lá, da trágica história que envolvia aquele lugar. A inquilina anterior, uma senhora idosa que vivia sozinha, havia passado por algo horrível. Uma noite invadiram o apartamento dela para roubar, e tomada pelo pavor, ela se escondeu no armário do quarto menor. Ela ficou lá, esperando desesperadamente para não ser encontrada, mas infelizmente seu coração não resistiu ao medo, e ela faleceu ali mesmo dentro do armário. Anos depois, quando a família dessa pessoa se mudou para o apartamento, colocaram o filho mais novo no mesmo quarto, sem terem ideia do que havia acontecido ali. Com o tempo começaram a notar que o menino passava muito tempo dentro do armário, gostava de se trancar lá dentro, e frequentemente o ouviam conversando com alguém. Quando a mãe mencionou apenas por curiosidade o estranho hábito que o filho havia desenvolvido para uma vizinha, foi finalmente que lhes contaram o destino da última inquilina. Ninguém havia mencionado isso antes para não causar preocupações à família, mas agora parecia necessário que soubessem. Foi então que a mãe, preocupada, perguntou ao filho com quem ele estava brincando, com quem ele conversava dentro do armário. Ele respondeu, com a inocência de uma criança, que era com a velhinha que vivia no armário. A mãe, tomada pelo medo, mas decidida a proteger o filho, entrou no quarto, abriu as portas do armário e, com coragem, se dirigiu ao que quer que estivesse ali. Sinto muito pelo que aconteceu com você de verdade, mas você não pode mais ficar aqui. Por favor, peço que deixe meu filho em paz. Depois disso, eles não permitiram mais que o menino entrasse no armário. Com o passar do tempo, ele acabou esquecendo de sua amiga, a senhora que ele acreditava viver lá dentro. Agora, já adulto, ele não tem nenhuma lembrança desse episódio. Tudo o que lhe resta é a história que seus pais contam sobre o que ele viveu naquele apartamento, sobre o que ele via naquele armário. Se é algo sobrenatural ou não, deixo para você decidir. Preciso compartilhar essa história, que ainda me intriga mesmo sendo aparentemente simples. Isso aconteceu durante uma viagem de ônibus da cidade do México para Durango, uma jornada de cerca de 12 horas. Vou com frequência para lá visitar meus pais, e prefiro viajar à noite para dormir durante o trajeto. Esse evento ocorreu há pouco tempo, quando as viagens finalmente começaram a acontecer sem a necessidade de máscaras. Partimos pouco antes das 10 da noite da rodoviária do norte. Tive a sorte de não ter ninguém ao meu lado, então me preparei para dormir durante toda a viagem. Mas, cerca de 1 hora depois, algo me despertou. É difícil explicar, mas senti que alguém me observava, que havia alguém muito próximo de mim. Abri os olhos e vi uma senhora muito magra olhando diretamente para mim, a poucos centímetros de distância. Levei um susto e me afastei batendo a cabeça na janela. Perguntei o que ela queria,
e ela apenas riu. Em seguida, ela se afastou e se acomodou no seu assento, encarando a frente com as costas eretas, sentada de uma maneira bastante estranha. Ela olhava fixamente para a frente sem dizer nada. Perguntei novamente o que ela queria. Como fiquei assustado e todos os outros estavam dormindo, disse a ela que havia pago pelos 2 assentos para poder dormir. Sem responder, ela se levantou e foi embora. Depois de me acalmar, comecei a rir. Tinha levado um susto de uma senhora idosa. Estiquei as pernas para que ninguém mais ocupasse aquele assento e voltei a dormir. Depois de um tempo, percebi que havíamos parado em um posto de controle, daqueles onde a Guarda Nacional às vezes sobe para uma inspeção rápida. Pensei que em 1 ou 2 minutos estaríamos em movimento novamente como de costume, mas o ônibus continuava parado. Depois de algum tempo, comecei a ouvir várias vozes. Abri os olhos e vi que as luzes internas estavam acesas e que todos os passageiros que eu conseguia ver estavam de joelhos sobre os assentos, olhando para trás. Alguns guardas haviam subido no ônibus. Levantei-me e também olhei para trás. A senhora de antes parecia estar dormindo no assento próximo ao banheiro, o último do ônibus. Eles verificaram seus sinais vitais e confirmaram que ela havia falecido. Enquanto esperávamos do lado de fora, no frio da madrugada, o próximo ônibus que nos buscaria, não conseguia parar de pensar. Por que a senhora veio até mim? Por que ela sorriu? Será que ela queria ter uma última conversa antes de partir? Por que ela não parecia precisar de ajuda? E por que, se quero acreditar nisso, ela se levantou e foi até o meu assento? Prefiro continuar acreditando que o sobrenatural não existe. Há alguns anos, minha parceira e eu tínhamos o hábito de caminhar ao redor da Praça de Touros à noite. O lugar era encantador, com luzes aconchegantes que criavam uma atmosfera romântica, sendo um ponto popular entre casais. Certa noite ficamos por lá até mais tarde do que o habitual. Já eram 11 horas da noite e o local estava deserto. Como jovens apaixonados que éramos, nos perdemos em um beijo, até que, em um momento, percebi algo ao longe, um pequeno reflexo em uma área onde as luzes não alcançavam. Demos alguns passos para investigar. O reflexo vinha de uma minivan que parecia estar voltada para nós, porém escondida nas sombras. A van não estava lá quando chegamos, e suas luzes não nos iluminaram em nenhum momento, o que me fez entender que havia chegado silenciosamente, com os faróis apagados. Consegui distinguir 2 ocupantes, suas silhuetas se destacando no interior. Tentei me convencer de que poderia ser apenas mais um casal, mas a maneira como chegaram me causou um calafrio. Voltei até minha parceira e discretamente disse a ela que achava que havia 2 homens nos observando e que deveríamos sair dali. Começamos a caminhar em direção à saída, tentando agir naturalmente, quando ouvimos o som do motor da van ligando. Viramos e fomos cegados pelos faróis altos em nossa direção. O medo tomou conta de nós e começamos a correr, com a van acelerando atrás de nós. Corremos para sair da praça e alcançar uma rua mais movimentada, mas a van continuava nos seguindo. Sem saber para onde ir e sem crédito no celular para pedir ajuda, comecei a imaginar que estávamos sendo perseguidos por psicopatas, estupradores, sequestradores ou algo do tipo. Continuamos correndo pelas ruas, virando em todas as que podíamos, especialmente nas de sentido contrário, para dificultar que nos alcançassem. Víamos a van passando no final das ruas, nos deixando saber que estavam muito próximos. Eles seguiam em frente quando virávamos, e logo apareciam quase de frente, fazendo-nos mudar de direção novamente, sem parar de correr aterrorizados, contornando tudo o que fosse possível para mantê-los longe. Finalmente, chegamos ao meu conjunto habitacional, onde os carros não podem entrar. Ao entrar, senti que a alma retornava ao meu corpo. Decidi que não queria que vissem em qual casa entraríamos, então nos escondemos e esperamos que fossem embora. Mas lá estavam eles, do lado de fora, com o som do motor da van ainda audível. Fomos avançando aos poucos, tentando não ser notados até chegar à minha casa. Minha mãe nos recebeu percebendo o nosso estado, mas preferi não dizer nada para não preocupar. Espiei pela janela da sala através de uma cortina semi-transparente e vi a van se afastando pela rua. Até hoje, não sei quem eram aquelas pessoas nem o que queriam,
Mas esse foi o evento mais aterrorizante da minha vida, mesmo sem nenhum elemento sobrenatural. Agradeço por ter assistido até aqui, espero que tenha gostado dos relatos. Não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma das próximas histórias aqui do canal. Até a próxima.